Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Milionário corrupto humilha e acusa uma juíza íntegra porque ela é negra, mas Clarice Beaufort nasceu em um bairro de classe trabalhadora, um lugar onde as oportunidades pareciam reservadas para aqueles que tinham meios de aproveitá-las. Filha única de pai taxista e mãe enfermeira, cresceu com a firme convicção de que era preciso lutar por cada passo adiante, cada momento de reconhecimento. O olhar dos outros, cheio de preconceito, a seguia por toda parte. Quando criança, ela se lembra dos sussurros na rua, dos olhares de desdém dos filhos de seus colegas de escola quando descobriam que ela vinha de uma origem modesta. Mas a jovem Clarice não era do tipo que se deixava desestabilizar. Pelo contrário, essas experiências fortaleceram sua determinação. Ela sabia que para ter sucesso, era preciso ser mais do que excelente, era preciso ser impecável. Desde seus primeiros anos na faculdade de Direito, ela se deparou com estereótipos raciais e de gênero. Seus professores, em sua maioria homens brancos, muitas vezes tinham baixas expectativas em relação a ela. Uma mulher negra em uma área tão prestigiosa? Ela não vai durar, alguns disseram, não sem um certo divertimento. Contudo, Clarice ignorou essas observações, absorvendo cada pedaço de conhecimento com fervor consumidor. Ela deu tudo de si, não apenas para provar que seus colegas estavam errados, mas também para provar à sua comunidade que é possível sonhar alto, mesmo quando tudo parece tentar forçá-lo a desistir. Seus primeiros estágios em escritórios de advocacia a expuseram a um mundo de elites, de regras tácitas, onde o avanço só é alcançado por meio de conivência, relacionamentos e, muitas vezes, em detrimento de princípios. Clarice se destaca disso. Seus superiores a consideram muito séria e preocupada com ética, uma qualidade que eles acham constrangedora. Mas ela se destaca por seus argumentos implacáveis e mente analítica, abordando casos complexos de corrupção em empresas influentes. Essas primeiras vitórias nos tribunais onde ela pleiteia, com o ardor de uma ativista, a impulsionam gradualmente para frente. Mas cada promoção, cada vitória no tribunal, é acompanhada por uma resistência silenciosa, um desafio silencioso e às vezes brutal. Muitas vezes se comenta que sua carreira poderia ter ido muito mais rápido se ela não tivesse insistido em interpretar a garota grande. Sua merecida ascensão ao cargo de presidente do Tribunal de Apelações do Estado só alimenta a amargura. Esta cúpula é o resultado de mais de 20 anos de trabalho duro, inúmeros sacrifícios pessoais e determinação inabalável. Mas essa posição não é bem recebida por todos. Muitos no sistema de justiça veem uma mulher negra nessa função como uma anomalia. Algumas pessoas se divertem, outras ficam irritadas. Sua autoridade e abordagem à justiça são percebidas como ameaças. Enquanto outros juízes seguem regras não escritas, Clarice se recusa a ignorar a verdade, mesmo que isso signifique perturbar os poderosos. Victor Langlois, um empresário influente no setor da construção, é uma dessas pessoas poderosas que aprenderam a manipular o sistema, explorá-lo e dominá-lo. Langlois construiu sua fortuna por meio de contratos governamentais e práticas questionáveis, aproveitando brechas no sistema público para encher os bolsos. Mas com Clarice no comando do Tribunal de Apelações, seus dias de liberdade de movimento parecem contados. Ela já iniciou investigações sobre as práticas dele, e é apenas uma questão de tempo até que ele enfrente a justiça por seus erros. Langlois odeia tudo o que ela representa, sua ética, sua inteligência, seu poder. Mais do que tudo, ele a odeia porque ela representa um obstáculo à sua onipotência. Então ele cria um plano para humilhá-la, silenciá-la, mantê-la longe de seus negócios. Em uma festa beneficente organizada por um político local, amigo de Langlois, ele vê uma oportunidade perfeita para executar sua manobra. O lugar é magnífico, um verdadeiro palácio adornado com lustres de cristal e colunas de mármore elevando-se em direção a um céu de veludo negro. O tapete vermelho leva a um grande salão de recepção, onde convidados vestidos com ternos elegantes e vestidos suntuosos passeiam entre mesas forradas de cetim, enquanto suas risadas ecoam pelo ar como cacos de vidro. Clarice entra sozinha, seu andar calmo, mas seguro, um vestido preto simples que não tenta competir com o esplendor ao seu redor. Ela é uma mulher de princípios, não de prestígio. Longe das luzes e do glamour da noite, ela está lá com uma missão. Deve se reunir com certos contatos políticos e discutir futuras reformas judiciais.
Mas Langlois a vê assim que ela entra. Seu olhar frio desliza sobre ela, e ele sente aquela estranha frustração que sempre sentiu em relação àqueles que ousam desafiar seu poder. Ele a vê, isolada nessa multidão de elite, e em sua mente, um plano maquiavélico começa a se formar. É hora de lembrá-lo de quem realmente controla as regras aqui, ele disse para si mesmo. No meio da noite, quando as conversas diminuíram e a atenção da sala se concentrou em um discurso de pouca importância, Langlois se levanta e, em um tom deliberadamente alto, comenta. Esta é a famosa juíza Beaufort. Ela foi nomeada em grande parte para representar a diversidade do governo. Mas será que é isso mesmo que precisamos no judiciário? Alguém verdadeiramente competente ou simplesmente alguém que se encaixa no modelo? Os sussurros começam a se espalhar. Alguns riem nervosamente, outros trocam olhares significativos e alguns murmuram palavras de desconforto. Clarice, porém, não vacila. Ela fica ali, sua figura imponente contrastando com as risadas mesquinhas que se espalham ao seu redor. É nesses momentos de vulnerabilidade pública que a verdadeira força de Clarice é revelada. Ela permanece em silêncio por um momento e então, com uma calma implacável, responde com uma voz medida, mas forte. Victor, nunca fui nomeado pela cor da minha pele ou pelo meu gênero, mas sim pelas minhas qualificações, pelo meu trabalho árduo e pela minha determinação em fazer justiça. E tudo o que você acabou de dizer, toda essa tentativa de manipulação, é o que sempre me permitiu ver exatamente quem você é. A sala fica em um silêncio pesado, mas Langlois não é alguém que se sinta envergonhado. Ele tenta acrescentar algumas palavras ácidas, mas Clarice não está mais lá para discutir. Ela sabe que ele acabou de colocá-la em risco em uma luta maior, uma que ela está mais do que pronta para enfrentar. Horas depois do incidente na gala, a tensão na sala não se dissipou. As conversas em torno da taça de champanhe, antes leves e mundanas, tornaram-se pesadas com murmúrios preocupados. Circulava um rumor mais perigoso do que qualquer especulação social. O relógio de ouro cravejado de diamantes de Thierry, um dos associados de Langlois, havia desaparecido. Olhares desconfiados então se voltaram para os convidados mais próximos do objeto desaparecido, principalmente aqueles que tiveram contato direto com Thierry durante a noite. O roubo parecia ser a explicação mais rápida e, como costuma acontecer em tais situações, a ansiedade se transforma em acusação cega. Thierry, um homem nervoso, magro e com um ar constantemente preocupado, corre em direção a Langlois com um ar distraído, agitado pela ideia de perder seu precioso bem. A preocupação em seus olhos se transforma em pânico, um pânico contagioso que rapidamente se espalha entre os convidados. Mas neste momento de caos, Langlois vê uma oportunidade de ouro para destruir definitivamente a imagem de Clarice. Ele sabe que o juiz, embora respeitado, é vulnerável à opinião pública. Ele também sabe que se essa acusação fosse associada a ela, poderia ser o suficiente para enterrar qualquer investigação sobre ela, mesmo que seja falsa. Com uma calma maquiavélica, Langlois se aproxima de Clarice, como um predador se preparando para atacar, e com uma voz aguda, quase teatral, declara: ela pode estar aqui para fazer justiça, mas não está acima de qualquer suspeita. Veja bem, aquele relógio, recém-perdido, poderia facilmente ter ido parar nas mãos de alguém. E há algo estranho nela, algo que eu sempre senti. Ela tem um olhar que esconde muita coisa. Talvez a justiça não seja o que lhe interessa tanto. Os sussurros na sala ficam mais altos. Todos os olhos se voltam, não para Thierry, cuja expressão culpada faria qualquer um duvidar, mas para Clarice. Langlois, tão hábil quanto um estrategista, semeou dúvidas nas mentes dos convidados. Para ele, não se trata apenas de acusá-lo. Clarice, mesmo sob a aparência de dignidade, deve ser afetada, sua imagem deve ser manchada, seus colegas e o público devem começar a olhá-la com dúvida implícita. Clarice não responde imediatamente. Ela tira um momento, não para pensar, mas para avaliar a situação. Sua calma é um escudo. Ela já passou por coisas piores, muito piores, em sua carreira. Acusações racistas, insinuações sexistas e tentativas de desestabilização. Tudo isso fazia parte de sua vida cotidiana desde que ela começou a lutar por seu lugar neste sistema judicial, onde as regras do jogo eram sempre distorcidas. Mas desta vez foi diferente. Langlois não ataca o problema diretamente. Ele tenta atraí-lo para uma armadilha social onde a vítima se torna o culpado,
onde a suspeita é a única coisa que permanece na mente das pessoas. Ela finalmente responde num tom frio e glacial, sem tirar o olhar de Langlois. Eu não roubei relógios e não roubei ninguém, Victor. Mas o que você fez esta noite é o que realmente nos mostra quem você é. Não são suas acusações que me mancham, são suas intenções. Langlois, surpreso pela firmeza da resposta dela, tenta manter a pressão, mas agora está preso em uma disputa de olhares que Clarice controla completamente. A sala, no entanto, não está mais tão unida como antes. Alguns convidados, motivados pela sensação de terem que se conformar à autoridade de Langlois, evitam tomar posição. Mas em seus olhos, Clarice consegue ler constrangimento, incerteza e, às vezes, vergonha. Todos sabem que algo está errado, que essa acusação é infundada, mas apenas testemunhar essa cena é suficiente para corroer sua imagem um pouco mais. São micromovimentos que terão consequências a longo prazo. À medida que as horas passam, os rumores se tornam fatos. Thierry, em seu pânico crescente, começa a afirmar que viu Clarice se aproximando dele na multidão em algum momento da noite. Embora ninguém tenha visto essa interação, seu depoimento se tornou a primeira pedra no processo da promotoria. Langlois, vendo que a incerteza estava se enraizando, acelerou a manipulação. Ele reúne uma série de vagas testemunhas, figuras frequentemente respeitadas, mas facilmente manipuláveis, que começam a contar versões do evento que corroboram, de uma forma estranha, a história de Thierry. Cada uma dessas testemunhas parece mais preocupada em preservar seu próprio status do que com a verdade, e a pressão está começando a ser sentida. Mas Langlois comete um erro crucial. Ao levar o assunto adiante, ele subestima Clarice. Porque, por trás de seus olhos gelados e seu silêncio, Clarice sabe que não está sozinha nessa luta. Ela passou meses trabalhando nas ligações entre Langlois e suas empresas, nas falhas do sistema que ele explora e nas evidências esmagadoras que existem sobre suas irregularidades. Ela não está sem recursos. Cada parte deste caso, cada acusação contra ela, se torna uma oportunidade para agir de forma mais estratégica. Ela sabe que seu papel como presidente do Tribunal de Apelações a protege, pelo menos superficialmente. Mas ela fez seus preparativos nas sombras, coletando evidências e testemunhos clandestinamente. Clarice não é uma vítima nesta história. Ela é uma adversária silenciosa, mas implacável, esperando o momento certo para atacar onde Langlois menos espera. O que ele não sabe é que, além das falsas testemunhas e da manipulação da mídia, Clarice está construindo um caso que será impossível desacreditar. A hora chegará, e será tarde demais para ele. Poucos dias depois da gala, enquanto Victor Langlois, confiante e convencido de seu sucesso, saboreava sua vitória, uma mudança radical estava acontecendo nos bastidores. Ele não sabe que a juíza Clarice Beaufort, a quem ele acreditava ter infligido uma humilhação irreparável, preparou uma resposta que ele não esperava. A sombra da justiça que paira sobre ele aumenta à medida que ela desenvolve um plano meticuloso, impulsionada por sua pesquisa secreta e sua observação das falhas no império financeiro de Langlois. Quando a convocação chegou, Langlois foi, talvez pensando que era simplesmente uma última chance de manipular a situação a seu favor. Mas a surpresa é total quando ele descobre que, dessa vez, é ele quem é chamado para responder por seus atos. Não ocorre no contexto de uma acusação formal, mas em uma audiência que rapidamente se transforma em um julgamento sem volta. Clarice entra no tribunal, seu vestido preto esvoaçando atrás dela com autoridade inabalável. O silêncio cai sobre a assembleia. Naquele momento, Langlois entendeu que os papéis haviam mudado, que o jogo em que ele acreditava ter triunfado não era mais o seu. Clarice o encara por um momento, um olhar penetrante, antes de declarar com uma voz profunda, digna de sua posição. Victor Langlois, você é oficialmente acusado de corrupção, desvio de fundos públicos e perjúrio. O efeito é imediato. Um murmúrio de descrença percorre a sala. Langlois, petrificado, tenta esconder sua surpresa com um sorriso nervoso, mas é tarde demais. Clarice deu seu golpe de misericórdia, e o resultado agora é inevitável. As testemunhas, agora alinhadas atrás de Clarice, confirmam o que o público desconhecia anteriormente. O império de Langlois nada mais é do que uma fachada brilhante construída em solo apodrecido pela injustiça e manipulação. Nos dias que se seguiram, o silêncio das autoridades deu lugar ao brilhantismo das revelações. Clarice revela um caso de magnitude insuspeitada. Cada documento,
Cada evidência é uma peça do quebra-cabeça da corrupção que ela pacientemente montou. Contratos públicos concedidos de forma fraudulenta, fundos desviados sob o disfarce de projetos filantrópicos que nunca viram a luz do dia, relações comerciais entre Langlois e políticos corruptos que permitiram que seu império prosperasse à sombra de instituições públicas. Esses acordos, escondidos atrás de conversas sobre benevolência e doações para causas sociais, acabam não passando de iscas destinadas a manter uma ilusão de filantropia enquanto extraem dinheiro público para encher os bolsos de Langlois e seus cúmplices. Clarice não apenas apresenta as evidências de forma precisa, como também as faz ser ouvidas com uma voz forte e autoritária. Ela se recusa a ser dominada pelas manobras de Langlois, que, em um último ato desesperado, tenta destruir sua reputação com insinuações e falsas acusações. Mas nada do que ele diz pode manchar a integridade de Clarice. Seus anos de experiência no sistema judiciário o ensinaram a resistir à pressão, discernir a verdade das mentiras e ver além das aparências. Quando o veredito finalmente saí, a sala congela. Langlois foi condenado a vários anos de prisão por seus crimes financeiros, mas, além dessa sentença, foi a queda de seu império que veio como um raio do nada. Seus bens foram apreendidos, seus negócios foram colocados em recuperação judicial e, nas semanas seguintes, muitos associados de Langlois foram presos por seu papel nessa rede de corrupção. Seu nome, antissinônimo de poder e respeito, tornou-se um símbolo da falência moral do sistema que ele representava. Mas para Clarice, não é uma vitória pessoal. Ela sabe que o verdadeiro trabalho está apenas começando. Apesar dos aplausos e felicitações dos colegas, Clarice se recolhe ao silêncio de seu escritório. Ela se mantém fiel aos seus princípios, mas não se deixa levar pela euforia do momento. Cada passo dessa batalha foi doloroso. Cada momento de dúvida, cada ataque pessoal, cada humilhação pública que ela sofreu a moldaram, mas ela nunca esquece por que empreendeu esta missão. Ela não agiu por vingança, mas por justiça, para garantir que aqueles que acham que podem comprar a verdade sejam responsabilizados por suas ações. Clarice, embora exausta, agora carrega um fardo muito mais pesado do que antes. Porque, embora tenha derrubado Langlois, ela sabe que outros, como ele, estão prontos para tomar seu lugar. Esta vitória, embora simbólica, é um passo em direção a uma luta muito maior. Ela olha pela janela do escritório, com o olhar fixo no horizonte distante. O trabalho nunca acaba, ela pensa. E ela está se preparando para continuar sua luta. Porque em um mundo onde o preconceito e a corrupção são onipresentes, não há fim para a busca por justiça. Só há batalhas a serem travadas, com honra e dignidade.